Isso. Deixa eu pegar aqui. Posso ficar mais pertinho de você, gente? Posso? Eu não sei você, mas quando começa a chegar o final do ano, uma das coisas que eu começo a me perguntar é: como é que eu estou finalizando o ano? Não sei se você faz isso. Eu começo a fazer um retrospecto da minha vida e vou analisando: será que eu evoluí? Será que eu não evoluí? Fiquei na mesma? Eu consegui crescer no entendimento? Consegui crescer na comunhão? Nós precisamos fazer esse balanço, não só no final do ano, mas de tempo em tempo. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, no final da carta dele, ele faz essa pergunta. Ele pede para que o povo se questione, olhe para dentro de si e perceba como é que eles estão. Então eu penso que nós precisamos fazer da mesma forma. Eu não sei como é que você está hoje, como é que foi o seu ano. E quando eu falo como é que foi, não estou falando de bênçãos, eu estou falando da sua comunhão, da sua vida com Deus, porque tudo emana daí. Ele é a fonte. As coisas vão acontecendo por causa da minha vida com Deus. A gente vai se aproximando, a gente vai entendendo as coisas, e a gente vai mudando o nosso pensamento, o nosso comportamento, e isso vai trazendo para nós coisas boas. Então a nossa vida com Deus é o que faz as coisas acontecerem. Então eu tenho que me perguntar: como é que eu estou? E tem um livro aqui de Corinto que eu comentei com vocês, que fala sobre isso. Paulo, com essa preocupação com aquele povo, ele faz essa pergunta. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Hoje nós vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Você conseguiu achar, amados? Isso, 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Vocês conseguiram achar? Paulo já tinha visitado a igreja de Corinto 3 vezes. Nessa terceira vez, ele está dando esse recado, essa orientação para o povo. E aí ele diz assim, lá no verso 5: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis o quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Vamos ler de novo? Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Para um pouquinho por aí. Você vê que Paulo, ele exorta e ele fala a necessidade de você começar a examinar a você mesmo. A gente tem a mania de geralmente se examinar na Santa Ceia, ou pelo menos na semana da Santa Ceia, quando a gente faz aquela consagração, a gente começa a analisar como é que nós estamos, para poder se assentar à mesa e estar com Cristo, e ali estabelecer uma aliança. O grande problema é que não é só nesse momento.
Paulo está falando, vocês precisam olhar para vocês mesmos e ver como é que vocês estão. Para nós aqui o ano está acabando, estamos já no penúltimo mês. E como é que nós estamos? Como é que tem sido a nossa trajetória? Como é que tem sido a nossa caminhada com o Senhor? Estamos finalizando o ano mais fortes, com mais entendimento das coisas de Deus? Buscamos mais a Deus como nós prometemos? Muitos de nós prometemos, não, eu vou mais para a igreja esse mês. Outros prometeram, não, eu vou fazer uma dedicação a mais, eu vou me dedicar mais a Deus. Estamos finalizando o ano, e aí? Como é que nós estamos? Irmão, se tem uma pessoa que não dá para você enganar, é a Deus e você mesmo. Para as pessoas a gente até consegue fingir que está tudo bem. Não, estou terminando um ano ótimo, graças a Deus. Mas e para você mesmo? Quando você se olha no espelho, você é um cristão melhor? Você está mais parecido com Cristo? Essas perguntas precisam ser trazidas à tona. Eu sei que elas geram um certo desconforto, principalmente quando nós olhamos no espelho e nós não parecemos com Cristo, nos distanciamos demais dele. Isso gera muito desconforto, mas não é para você ficar envergonhado, e sim melhorar a sua caminhada. Aquilo que você analisa na sua vida e percebe que não está certo, é porque precisa ser melhorado. Não é para deixar como está, e como diz o outro lá fora, deixa a vida me levar. Não. Se eu estou percebendo que algo está errado, então é necessário acertar esse algo. É por isso que muitas pessoas às vezes acabam não fazendo essa pergunta, simplesmente vão vivendo. E cristão não vai vivendo. Cristão, ele se examina. Cristão, ele para ver como é que ele está na sua caminhada, porque tem muita gente se perdendo porque não se examina. A Bíblia Sagrada diz: se você se julgasse a você mesmo, você não seria julgado pelos outros. O fato de pessoas apontar o dedo na nossa cara por comportamentos que nós temos, que não vêm de Deus, é porque a gente não se examina. É por isso que de vez em quando a pessoa fala: mas tu não é crente? Ei, tu não vai na igreja? Por que tu fala palavrão? Ei, as pessoas nos questionam porque a gente parou de se examinar, parou de perguntar para si mesmo como é que eu estou. Você está compreendendo, sim ou não? A falta dessa pergunta tem feito a gente empurrar a vida com a barriga, ou como diz o outro, dando de ombros. Estou nem aí, pastor, que der deu. Cristão não vive assim. Nós nos examinamos, porque senão a gente pode perder a nossa salvação. Tem gente que se desviou, se afastou, e se você perguntar para ela como é que isso aconteceu, tem gente que nem sabe como é que isso aconteceu. Foi deixando de ler a Bíblia, foi deixando de orar, foi deixando de vir à igreja, foi ocupando seu tempo com outras coisas. Quando percebeu, já estava distante. Tudo isso porque a falta de olhar para si mesmo e se fazer essa pergunta: como é que eu estou? Eu me tornei um pai melhor para os meus filhos? Eu me tornei uma mãe melhor para os meus filhos? Eu me tornei uma esposa melhor? Um esposo melhor? Eu me tornei um filho melhor, porque talvez alguns de nós ainda tenhamos pai e mãe. Eu me tornei um filho melhor para minha mãe, para o meu pai. E quando chega na velhice, é a hora do filho cuidar da mãe, do pai. Você está cuidando da sua mãe? Você está cuidando do seu pai? Você liga pelo menos para saber como é que estão? Porque seu pai e sua mãe dedicaram uma vida para cuidar de você, esperando que isso um dia voltasse para eles. Hoje você está cuidando dos seus filhos e dá o melhor que você pode. Só que não se esqueça, se você não treiná-los, no dia de amanhã você não vai ter isso. E talvez você vai estar colhendo até o que você plantou.
Um dia, meu pai falou assim: você só vai entender o meu sentimento quando você for pai. Aí você vai entender o que eu sinto. E muitas pessoas só vão cair a ficha assim. Por isso, a necessidade dessa pergunta. Examinai a vocês mesmos. Veja como é que vocês estão. Vamos ver de novo aqui. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis aonde, pessoal? Na fé. Como é que você está? Você ainda está na fé. Quando eu falo na fé, não é estar na expectativa de receber alguma coisa. Eu digo na fé de Cristo, no caminho de Cristo, andando com Cristo. A sua fé nele. A sua fé com ele. Como é que nós estamos? Paulo manda você fazer essa pergunta para si mesmo, através do Espírito Santo. Como é que você está? E aí ele aprofunda dizendo assim: provai-vos a vós mesmos. Faça uma prova com você mesmo. Não deixe a vida fazer uma prova com você, porque esses dias nós falávamos sobre isso. A diferença entre a prova, a provação e a tentação. Quem estava aqui? Eu explicava sobre isso. No caso, Paulo está falando: faça você uma prova com você mesmo. Analise você mesmo, como é que você está. Como é que tem sido a sua oração? Tem sido maçante? Tem sido algo que você fala: meu Deus, 10 minutos de oração que o pastor pediu para comer aquele pão. Meu Deus do céu, parece que é uma eternidade. Ô Jesus, não acaba logo esse negócio. Vou botar até para despertar aqui. Pastor, já está me tornando, se tornou maçante, pesado para mim. Ler a Bíblia, eu abri a Bíblia, já dá sono, eu já largo de mão já. Mas tudo aquilo que você tem prazer, você tem alegria de fazer. Eu nunca vi você abrir a boca para ir jogar uma bola. Quem gosta de bola? Vou para academia. Irmão, quem gosta, irmão, acorda cedo e vai. Tem gente que gosta de correr. Ele não acorda, vou ter que correr hoje. Não, quem gosta, quando a gente gosta, a gente acorda cedo. Não tem tempo ruim. Vamos para o sítio, vai ter churrasco hoje. A gente acorda tarde. A gente acorda cedo, animado. Você não vê ninguém abrindo a boca. Mas aquilo que é chato para você, logo você abre a boca, você está com sono, você perde o interesse. Muitos de nós estamos terminando o ano assim, sem buscar de Deus o alimento necessário. Estamos desprezando o verdadeiro alimento que nos mantém de pé, que nos faz permanecer na fé. Ele está falando: faça uma prova com você mesmo. Como é que você está? Como é que está a leitura da sua Bíblia? Faça uma prova, seja sincero com você mesmo. Na prova você vai evidenciar ali a verdade. Se está certo, está errado, quem vai corrigir é o professor. Tem horas que a gente já sabe: não, isso aqui eu tenho certeza, está certo. Mas tem horas que você fica naquela dúvida: meu Deus, será que está certo? E o professor vem e corrige. Quando lhe entrega a prova novamente, você percebe: poxa vida, eu errei, não era desse jeito. E quando você tem a capacidade de se examinar, Deus ele tem então a capacidade também de poder mostrar para você onde está certo, onde está errado. Ó, meu filho, isso aqui está certo, isso aqui você errou feio. Não é assim que se busca, não é assim que se envolve com Deus. Você já me viu aqui falar sobre isso várias vezes, sobre chegar cedo no culto de domingo. Quem já me viu falar sobre isso? Tem gente que está sendo reprovado o tempo todo. O tempo todo. Aí como é que vai a vida com Deus? Tudo isso Deus vai falando: faz uma prova, seja sincero com você mesmo. Você está realmente servindo a Cristo? Você tem prazer em servir a Ele? É uma alegria fazer isso para Ele? Orar a Ele, cantar a Ele? É para você um prazer? É uma verdadeira alegria? Nós precisamos entender isso. A falta dessa pergunta tem escondido muitas coisas dentro da gente que não é legal, que está nos destruindo, porque a gente não deu uma atenção devida àquilo que está aqui dentro.
A resposta a essas perguntas vão te ajudar. E ele continua dizendo: faça essa prova com vocês mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Aí isso aqui é muito profundo. O que ele quer dizer com isso? Você ainda sente Jesus em você? Você ainda sente Jesus em você? Nas orações você ainda sente Jesus com você? Te fortalecendo, te levantando? Você ainda sente isso? Os anos estão passando, e aí? O profeta disse: aviva a sua obra perante os anos. Ele fez esse pedido a Deus. Ele falou: eu não quero ficar frio depois que os anos passarem. Não, pelo contrário, eu peço que o Senhor avive esta obra dentro de mim perante os anos. Quanto mais o tempo passe, mais avivado eu fique na presença do Senhor, mais apaixonado por Jesus eu seja, mais dedicado às coisas dele eu seja, mais compromissado em viver de acordo com a palavra eu seja. É isso que ele está falando. Você ainda sente Cristo em você? Você sente a força dele? Ele ainda te renova? Você consegue sentir isso ainda? Aí ele termina dizendo o seguinte: se não, quer dizer, se você não sente nada disso, é que já estás o quê? Meu Deus. Eu conversava com um pastor ontem, a gente conversava sobre o que nós iríamos pregar, e eu falei: cara, isso aqui é muito sério. A falta de se examinar faz muitas pessoas estarem reprovadas, e quem é reprovado não entra nos céus. Quer dizer, você esteve um tempo na igreja e não vai entrar no céu? Tudo porque você não se examinou, não olhou para si mesmo, como é que você está de fato, se está levando a sério as coisas de Deus, ou se está levando no banho-maria. Eu vou ler numa outra tradução, talvez isso esclareça as coisas para você. Eu fiquei abismado com a tradução da Bíblia Viva. Olha como é que está escrito na Bíblia Viva. Diz assim: examinem-se vocês mesmos. Vocês realmente estão firmes na fé? É uma pergunta que você tem que fazer para você. Eu ainda estou firme na fé? Ou estou meio balançado, meio desanimado, meio querendo pular fora, meio querendo ir para o mundo, querer fazer as coisas do meu jeito? Eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu faço a coisa do meu jeito. Se Ele é o teu Senhor, você não faz as coisas do teu jeito. Eu até brincava com as pessoas, dizendo uma frase que muitos foram criados assim: tu não te governa. Não era assim? Tu não te governa, menino. Irmão, se você entregou sua vida a Jesus, você não se governa mais. Você anda na direção dele. Aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, diz o apóstolo João. Então você tem que fazer essa pergunta. Aí ele fala dessa forma aqui, ó: vocês conseguem passar pela prova? Olha como está diferente aqui. Vocês conseguem passar pelas provas? Como é que você tem enfrentado os seus problemas? Você está conseguindo enfrentar eles e vencer? Isso é interessante, porque quando a gente cresce, a gente vai passando de fases, a gente vai passando pelas provas, e aquilo que a gente se desesperava no começo, daqui a pouco a gente fala: não, isso aqui eu já enfrentei algo do tipo, já sei como é que é, já enfrentei isso, já sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração, vou ler mais a Bíblia, eu vou vencer esse negócio. Você está entendendo, senhor? Não? Nessa outra tradução ele pergunta: vocês conseguem passar pela prova? Está dando certo? Ou vocês não estão conseguindo passar? Aí ele faz outra pergunta: sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? Meu Deus, aqui ficou profundo. Vocês conseguem sentir a presença e o poder de Cristo dentro de vocês cada vez mais?
Quer dizer, aumentou isso? Cresceu isso em você? Não, não cresceu, pastor. Está uma chaminha quase que apagando aqui. Quase que se extinguindo. Ele faz essa pergunta: você está sentindo cada vez mais Cristo? O poder dele, a força dele, a presença dele? Não está? Aí ele termina dizendo: a não ser que tenham sido reprovados. Quer dizer, se isso não está acontecendo com vocês, então vocês já foram reprovados. Irmão, não sei você, mas ouvindo uma mensagem como essa, o meu coração estremece. Quer dizer que se eu não estou passando pelas provas, se eu não estou permanecendo na fé, se eu não estou sentindo cada vez mais a presença do meu Senhor, se eu não sinto a força dele cada vez mais na minha vida, então eu já estou reprovado. Eu já estou, não serei, já estou. Eu não sei você, mas ouvindo isso aqui, o meu coração estremece. Porque era para me ter sentido mais, era para ter me aprofundado mais, era para estar num nível maior. Hoje pela manhã nós orávamos e eu falava: meu Deus, a ordem é prosseguir, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é para parar, não é achar que já sabe. A ordem é para avançar, é para conhecer e continuar conhecendo, prosseguindo. Não pare. Mas eu já estou cheio, já entendo muita coisa de Deus. Não pare, continue conhecendo. Muita gente infelizmente estagnou na vida, e quando você para, a tendência é retroceder. Muitas pessoas até conheceram muito Cristo, e talvez você até conhece pessoas que estão desviadas e conhecem muito de Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ele falava: pastor, eu já fui líder de obreiro, já fui líder de jovem, eu auxiliava o pastor, eu era isso, eu era aquilo outro, e hoje eu estou desviado. Por que acontece isso? A gente para. A gente para. Porque a gente acha que já conhece, a gente acha que já sabe. A gente não sabe de nada. Por isso a ordem é: continue prosseguindo. E essa pergunta é para nós. Vocês ainda estão firmes na fé? Vocês conseguem passar pela prova? Vocês sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo? Se não acontece isso, então vocês já estão reprovados. Hoje é dia de você pedir a Deus: Deus, eu não quero ficar reprovado. Eu não sei como é que vocês chamam aqui. Lá em São Paulo a gente chama de recuperação, repescagem. Como é que vocês chamam aqui? Recuperação? Pronto. Hoje é dia de você falar: Jesus, me recupera. Me recupera aqui. Porque essa palavra não é para condenar a gente. Essa palavra é para dar um despertar na gente, a gente entender as coisas. E fala: não, peraí, deixa eu melhorar. Se essa palavra está sendo trazida ao meu coração, é porque Deus está na esperança. Quando eles ouvirem esta palavra, o coração deles vai se quebrantar e eu vou ajudar eles. Eu vou levantar eles. Essa é a esperança de Deus. Quando a gente lê o livro de Jeremias, esses tempos atrás, a gente estava lendo o livro de Jeremias, várias passagens dele nós estudamos, e nós vemos de maneira muito clara, Deus trazia a sentença para o povo, dizendo: olha, vai acontecer isso, isso e isso com vocês, porém, se vocês se arrependerem, eu tiro todo esse mal, isso tudo não vai acontecer, eu livro vocês, trago vocês para mim, limpo vocês, e faço aliança com vocês. Irmão, todo o tempo, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver isso acontecer muitas vezes. E mesmo assim o povo desviou. E mesmo assim o povo foi para lá. Mas Deus estava sempre estendendo a mão. Eles não podem dizer: Deus não me ajudou, Deus não quis me ajudar. Mentira. Assim como qualquer outra pessoa, se você ainda está caído, não é porque Deus não tem te ajudado, é porque você não tem estendido a sua mão para agarrar a ajuda de Deus.
mas Ele está ali apontando o caminho. E você precisa andar. Amém, queridos? E aí Paulo então, no verso de número meia dúzia, ele diz assim: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Quer dizer, Paulo está falando, eu e o meu povo aqui, nós não estamos reprovados, não. A gente está preocupado com vocês. Estamos preocupados com vocês. Se vocês estão na fé, se vocês conseguem passar pelas provas, se vocês sentem cada vez mais a presença de Cristo e o poder dele, a minha preocupação é com vocês. Nós estamos aprovados. E vocês? Em outras palavras, não é porque a gente está bem que a gente não está nem aí com os outros. Pelo contrário, a gente está preocupado com vocês. A gente quer que vocês se levantem também. Aí ele continua dizendo: eu rogo ou eu oro a Deus que não façais mal algum. Quer dizer, a gente não quer que vocês errem. Não é isso a nossa intenção, que vocês tropecem, não. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, ou se entendidos como desprezados. Tem tradução que diz desprezados. A Nova Versão Transformada diz: por mais que a gente ajuda vocês, a gente cada vez mais é desprezado. É mais ou menos que nem aquele filho que a gente vai lá e fala o que é certo para ele, ele despreza a gente, no final das contas ele acaba reconhecendo: realmente minha mãe estava certo, meu pai estava certo. Mas antes dele reconhecer, ele desprezou o conselho, desprezou a orientação. Então Paulo está falando, por mais que a gente tente aqui ver o bem de vocês, às vezes a gente tem sido interpretado como alguém desprezado, reprovado. E não somos. Nós não estamos reprovados. É vocês que não estão mais sentindo isso. É vocês que não estão passando pela prova. É vocês que não sentem mais a presença e o poder de Cristo cada vez mais. Não somos nós. Você consegue entender isso ou não? Às vezes o pastor se torna até como o perturbador. Toda vez o pastor fica falando esse negócio. Irmão, o evangelho é se arrepender e carregar a sua cruz. Evangelho que é pregado, que não gera mudança no coração das pessoas, não é evangelho. Evangelho que fica afagando o ego das pessoas, não é evangelho. Eu fico vendo, tem uma galera que segue um pastorzinho aí na internet, a oração da meia-noite, a oração do meio-dia. Irmão, eu nunca vi aquele cara pregar contra o pecado, contra as coisas erradas. Não, minha ovelhinha, porque você vai ser bem, você vai conseguir e tal, e não sei o que mais. E a pessoa, amém. Como amém? Você não muda. Como é que a bênção chega se você continua ingrato, você continua fazendo as coisas erradas, você não muda? Aí a gente faz essas perguntas e a gente é reprovado nas perguntas. Como é que aquela oração pode alcançar a nossa vida, irmão? Você consegue compreender o raciocínio? Como é que uma oração de alguém que não fala sobre o pecado pode alcançar a sua vida e realmente fazer as coisas acontecerem? Não faz, porque está tudo errado. Nós não estamos mais permanecendo na fé, não conseguimos passar nas provas, não sentimos cada vez mais a presença de Cristo, mas alguém ora por nós e fala, não, vai dar certo, e a gente fica amém, e fica nessa fé, e estamos nos enganando a nós mesmos. Por isso você tem que testar você mesmo. Deixa eu ver como é que eu estou. Certa vez Elias, quando ele se encontra com Acabe fala para Elias assim: quer dizer que você é o perturbador de Israel? Elias fala: não, eu não sou perturbador, porque quem deixou a lei do Senhor foi você. Quem abandonou o Senhor foi você, não fui eu. O perturbador é você. Eu ainda estou na fé, eu ainda estou caminhando com Deus, eu ainda respeito a palavra dele. É você que deixou. E às vezes o pastor é interpretado assim, como um cara que fica pegando no pé das pessoas. Eu estou tentando fazer você continuar no caminho, permanecer na fé, passar pelas provas, sentir cada vez mais a presença de Cristo, para que no final das contas você seja aprovado e entre num céu de glória que está preparado para nós. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você.
Põe no seu coração isso. Faça essa pergunta para você. Vou ler de novo aqui, só para a gente finalizar. Vocês estão realmente firmes na fé? Vocês conseguem passar pela prova? Vocês sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Tomara que a gente não esteja nessa situação. E se estamos, vamos nos arrepender. Vamos pedir recuperação para Jesus. Jesus, me recupera. Tem tanta coisa que é mais importante do que o Senhor para mim. Eu tenho colocado tanta coisa na frente de Deus. Antigamente não era assim, eu abria mão de tudo. Falava até para os meus clientes, eu só atendo até tal hora. Depois de tal hora, nem vem que eu não atendo. Porque eu tenho o meu compromisso com Deus. Não falho com Ele. Mas aí agora a gente até coloca compromisso no lugar dos cultos. Não, pastor, eu vou ter que atender um cliente em tal canto, ele está me esperando lá, deixa eu correr e tal, tem que vender os negócios. Ei, peraí. Estamos sendo reprovados. E não percebemos. Eu até digo, soltar só mais esse exemplo para você. Se Sansão tivesse perguntado, ele não teria caído. Sansão, ele foi quebrando tudo o que compunha a sua aliança com Deus. Tudo. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia se prostituir, ele não podia tocar em carne morta, em defunto. Ele não podia tocar em nada imundo. Ele não podia cortar o cabelo. Irmão, e você vai ver Sansão fazendo tudo isso. Por fim, a última coisa que faltava era só o que, pessoal? Só o cabelo. Porque o resto ele já tinha cometido. Se ele tivesse feito essa pergunta para si mesmo, como é que eu estou com Deus? Eu tenho uma aliança com Ele, eu tenho um voto de nazireado, eu pertenço a Deus. Como é que eu estou? Se ele tivesse feito essa pergunta, o Espírito Santo já tinha mostrado para ele: ei, tu pegou lá um negócio de algo imundo, você não pode tocar, você errou bem aí. Deus já teria alertado ele. Mas não, ele vai seguindo a vida sem nenhum tipo de questionamento. Ele não olha para si mesmo, ele não prova a si mesmo, ele não se examina. Até que, quando corta-se o cabelo, a Bíblia diz desse jeito. Dalila chama ele: Sansão, os filisteus vêm aí. E a Bíblia Sagrada diz que ele se levanta como das outras vezes, e não sabia Sansão que Deus não estava mais com ele. Ele não sabia. Ele já tinha sido reprovado, ele nem sabia. Para não ficar na minha palavra, deixa eu ler isso aqui para você. Senão você pode pensar, o pastor está inventando coisa. Não é assim que está escrito na Bíblia não. Juízes, vamos lá. Não é assim não, pastor. Juízes capítulo 15, aliás 16. Juízes 16, só para não ficar na minha palavra, só ler esse trecho. Verso 19. Então ela, 16, 19. Então ela, no caso da Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, olha o que Sansão dizia: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. E o que diz aí o texto? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele foi reprovado e nem percebeu. Ele não fazia a pergunta para si mesmo, ele não se examinava.
já estava reprovado. Por isso que talvez essa mensagem hoje, para alguns, parece que veio direto no coração. Porque de repente você abriu os olhos e percebeu: eu já estou reprovado. E agora? Outros olharam para trás, fazendo um retrospecto da sua vida e perceberam: rapaz, eu estou por um triz, mas um pouquinho eu estou desviado. Ô Jesus, e agora? A falta de uma pergunta que você possa se perguntar assim todos os dias: como é que fui hoje? Hoje eu agi como homem de Deus? Eu tenho esse costume, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu gosto de pensar como é que foi meu dia. Será que eu agi bem? Será que não agi? Será que eu fui um bom esposo? Fui um bom pai? Preguei aquilo que Deus queria que eu pregasse? Consegui ajudar alguém? Deu certo? Não deu? A gente tem que fazer essa pergunta. Isso nos ajuda a melhorar. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Vamos orar? Se coloque de pé. Sansão tinha sido reprovado e nem sabia. Talvez aqui nessa manhã você de repente se percebeu reprovado e não sabia. Mas Jesus pode recuperar a gente. Ele pode, Ele consegue. Pastor, mesmo errado do jeito que eu estou, mesmo errado, se você quiser, Ele te ajuda. E você a partir de hoje vai passar pelas provas, vai sentir cada vez mais a presença dEle, a força dEle em você. Você vai permanecer na fé. Fecha os teus olhos, curva a cabeça. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, Espírito Santo. Certamente ela veio do Senhor para nós. Certamente ela veio do Senhor para nós. Ajuda-nos, porque de repente nos olhamos como num espelho e percebemos que estamos reprovados. De repente percebemos, estamos reprovados. E se o Senhor vier agora, talvez nós nem subiríamos, porque não permanecemos mais na fé. Muitos de nós não conseguimos passar pela prova. Provamos a nós mesmos e saímos reprovados. Não sentimos mais a presença e o poder de Cristo. A manifestação dele na nossa vida tem se tornado algo muito raro. Não é como antes, que quando nós orávamos e nós dizíamos: meu Deus, eu entro em tua presença em nome de Jesus, e logo a presença de Deus vinha sobre nós. Lembra? Será que você lembra disso? Você ia numa oração e dizia: eu entro em nome de Jesus, e você sentia Jesus com você. Era como se uma presença descesse sobre a tua vida naquela hora. Na mesma hora você se arrepiava, você sentia Deus ali. E no decorrer daquela oração você sentia a força do Senhor. Você podia ter entrado na oração como um derrotado, sem força, desanimado, mas à medida que a oração ia fluindo, você ia sentindo a força de Deus, e Ele ia te levantando, te fortalecendo. E quando você saía das orações, você saía como um gigante, forte, cheio de Deus, pronto para vencer qualquer batalha. Era assim antes. Mas o tempo foi passando e a gente foi
simplesmente empurrando com a barriga, evitando certas perguntas que trariam sobre nós um desconforto. Essas perguntas que ouvimos hoje certamente geram desconforto, principalmente quando nós percebemos nós estamos reprovados. Ah, Jesus, mas é necessário, porque isso traz a manifestação do teu poder sobre nós. Olhar nos teus olhos nos faz ver quem nós somos. Eu quero que o Senhor olhe para dentro de mim, eu quero que o Senhor me sonde, esquadrinhe o meu coração, Pai. Veja se há algum caminho mau, se eu não permaneço mais na fé, se eu não consigo mais passar pelas provas, pelas dificuldades, não consigo mais vencer as tentações, não consigo mais, já não sinto mais o Senhor como antes, Pai. Mas aqui diante do Senhor eu lhe peço, junto com a sua igreja, há um desejo dentro de nós de sermos aprovados pelo Senhor, muito embora estejamos reprovados, mas há uma aspiração em nosso coração, há um anseio em nosso coração de sermos aprovados. Ah, Senhor, e o Senhor pode fazer isso em nós. Eu oro para que o Senhor escute a oração desse homem, dessa mulher. Tem gente hoje aqui que está orando talvez como nunca orou. De repente, meu Pai, essa mensagem impactou o coração desta pessoa, e ela percebeu que ela precisa mudar, e ela sabe que tem que entrar diante de Deus. E de repente, à medida que ela vai falando, as lágrimas começam a rolar. Sim, porque o Senhor está tratando conosco. O Senhor não quer uma igreja reprovada. De que adianta uma igreja cheia se estamos reprovados, se não entraremos na glória com Ele? Deus está preocupado com a nossa salvação. Por isso essa mensagem. E Ele anseia por uma oração sincera da nossa parte. Ele está esperando esta oração. Ele disse no coração dele: quando eles ouvirem essa pregação, eles vão orar. Eles vão orar a mim e eu os ouvirei. E eu vou perdoar os pecados deles. Eu vou fazer eles se converterem dos seus maus caminhos. Eu vou sarar a terra deles. A vida deles será restaurada. É isso que Deus quer realizar hoje. E nós somos o povo dele que clamamos e pedimos a Ele: nos recupera, Jesus. Não queremos findar o ano de qualquer jeito. Não queremos findar o ano reprovados, mas queremos findar esse ano com o coração feliz, porque fomos aprovados. Não porque havia capacidade em nós mesmos, mas porque o Senhor foi quem nos mudou. O Senhor foi quem nos transformou, Pai. Aleluia, 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 aleluia.